Ter contato com o cineasta e comunicador Victor Mal. Bom dia, Victor. Olá, olá, bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo, dentro desse contexto de pandemia, né, Victor? Mas eu queria que você falasse a respeito, você está à frente da ONG Rizomar, e justamente pegando esse gancho da pandemia, do coronavírus, queria que você explicasse primeiro como é o trabalho da ONG e como tem sido a atuação dela, como tem modificado a atuação nesse período de pandemia, Victor. Muito legal, Glauco. Acho que antes de falar um pouco do trabalho da Rizomar, a gente tem que dar um passinho para trás e pensar no nosso contexto pré-pandemia, né? Porque o nosso contexto pré-pandemia já era muito preocupante. Hoje nós estamos vivendo aí a sexta extinção em massa, o colapso da biodiversidade, mais de 1 milhão de espécies ameaçadas. Nós estamos vendo uma crise energética. 85% da nossa energia consumida primária é fóssil, é não renovável. Então toda a grande fachada de uma grande transição energética usando eólica e placas solares, ela representa menos de 4% da nossa produção de energética primária. Nós temos um grande problema de bloqueios sociopolíticos atualmente hoje, não só no Brasil, como mundialmente. É, Nós temos o advento da antropização da natureza, né, o homem invadindo cada vez mais os espaços naturais, o que causou, inclusive, a Covid-19, né, a invasão o processo de urbanização desenfreada, a monocultura industrial. Então, todos esses grandes macro problemas que a gente está enfrentando, essas grandes que muitas vezes nós chamamos de crise, na verdade elas não são crises, porque uma crise você tem a ilusão de que você vai se recuperar dela. Você tem o problema do nosso sistema financeiro, que nunca houve uma dívida pública e dívida privada tão grande na história da humanidade. A gente nunca poluiu tanto, a gente nunca consumiu tanta água, a gente nunca destruiu tanto o planeta numa velocidade tão rápida, principalmente nos últimos 70 anos. Então, dentro desse contexto, nós criamos a organização Rizomar para pensar em estratégias de resiliência territorial. Então, o que a gente entende por resiliência territorial? E a resiliência territorial é a capacidade de um território de aguentar essas crises que a gente está vivendo e que a gente vai viver e que só vão piorar nas próximas décadas. Então, como que um território consegue se preparar para realmente enfrentar tudo isso que a gente está vivendo de uma maneira com uma visão não técnica a gente vai conseguir resolver esse problema ou aquele problema. Eles todos estão interconectados. Então, a gente tem que ter uma visão holística, uma visão sistêmica, porque são problemas complexos que são totalmente conectados. Então, a Rizomar, ela parte do princípio, né, a resiliência é um conceito aí desenvolvido, a gente adota muito conceito desenvolvido pela Stockholm Resilience Center, onde eles indicam 7 grandes princípios para a resiliência, mas nós tiramos insumo aí na nossa base trabalhar com 3 pilares de resiliência territorial, que nós chamamos, que é a capacidade de um território de regenerar e preservar seus ecossistemas naturais, a capacidade de um território de ter uma autonomia e uma autogestão, e a capacidade de um território de cooperar e integrar suas ações. E a organização Rizomar é uma associação sem fins lucrativos, onde a gente tenta desenvolver a capacidade de resiliência territorial em biorregiões específicas do Brasil. O que é uma biorregião? Uma biorregião é um espaço delimitado através dos seus recursos. Então, você leva em conta a sua topografia, a sua bacia hidrográfica, a quantidade de fauna e flora, a cultura e a maneira que é socialmente utilizado esse espaço. Então, normalmente, é uma área que não passa muito aí de 5 municípios, 6 municípios, se você for ter uma noção de escala. E a gente acredita que essa é a melhor escala para se trabalhar uma resiliência territorial. A nossa organização, ela utiliza muito do conceito do êxodo urbano, porque hoje 85% da população brasileira vive em grandes centros urbanos. E dentro desse panorama de grandes crises, a gente já teve aí avisos ou aperitivos do que pode ser isso em 2014 com a crise hídrica, em 2017 com a greve dos caminhoneiros, agora em 2020 com a Covid-19, onde os grandes centros urbanos, eles são extremamente vulneráveis, porque eles dependem amplamente de recursos que não são produzidos ali. E eu acredito, e nós como organização acreditamos, que vai ficar cada vez mais desagradável e inviável habitar um grande centro urbano nas próximas décadas. Então a gente trabalha com o conceito de êxodo urbano. Então nós trabalhamos em biorregiões, que nós chamamos de biorregiões refúgio.
biorregiões no Brasil, e ela tem várias biorregiões que têm essas características, que tem grandes, são 5 características que tem mata nativa, unidades de conservação preservada, que tem a presença de comunidades tradicionais, porque os povos tradicionais são extremamente resilientes e sabem viver de maneiras diferentes do que a gente está acostumado. Tem a presença da agricultura familiar para garantir aí uma soberania alimentar, uma soberania energética, e que tem a capacidade de acolher pessoas, que tem espaço para acolher mais pessoas, para ter uma densidade demográfica maior. E então, no Brasil, são regiões que não são impactadas por grande expansão de uma urbanização e nem de monoculturas industriais, que se caracterizam principalmente por vales, chapadas e serras. No Brasil, essas regiões normalmente são vales, chapadas e serras, lugares onde máquinas ou grandes máquinas têm dificuldade de chegar. E a nossa atuação... Não, na verdade eu ia complementar só. Na verdade pensar e desenvolver um novo modelo mesmo, no caso, Vitor. Eu acredito que um novo modelo, nós temos que tentar preparar a nossa sociedade para viver uma mudança de paradigma que já está acontecendo. Então, quando a gente fala de colapso da nossa sociedade técnico-industrial, é uma coisa que não vai acontecer de um dia para o outro. A gente vai dormir, acordar e no dia seguinte vai ser Mad Max e vai estar todo mundo se matando por gasolina. É uma coisa que é um processo que já está em andamento, que já está acontecendo, e a gente tem 2 opções. Ou a gente olha de frente para o problema e pensa realmente que vai acontecer um decrescimento forçado da nossa economia, da nossa civilização do jeito que ela conhece. E a gente se prepara para isso e voluntariamente começa a pensar em novas maneiras de se viver e novas maneiras de realmente se integrar no meio em que a gente está inserido, ou a gente vai ser forçado a decrescer, e isso vai ser extremamente desagradável porque a gente não está preparado para isso. Então, nós temos como missão preparar essas biorregiões que já têm uma propensão a uma resiliência territorial, e o nosso trabalho consiste basicamente de mapear todas as iniciativas que tenham projetos regenerativos. Isso aí vai desde as visíveis ou mais faladas, que são iniciativas que trabalham com permacultura, com agrofloresta, com a agroecologia, produção de orgânicos, até os mais invisíveis. Então, trabalhar com assentamentos da reforma agrária, com as comunidades tradicionais, com associações, cooperativas. Então, nós mapeamos os projetos do poder público, das ONGs, e aí, a partir disso, a gente consegue enxergar dentro do território quais são as dinâmicas locais, e nós trabalhamos frente a esse eminente êxodo urbano, nós estamos desenvolvendo metodologias para ocupação humana dentro desses espaços. Então, nós facilitamos a construção de comunidades dentro desses espaços para as pessoas conseguirem morar lá, se integrar nesse território e ajudar a fomentar essas dinâmicas regenerativas que já acontecem lá. Então, dentro da atuação da Rizomar, nós temos essas 2 frentes de trabalho. Uma é de mapear e ajudar localmente, dentro dessas regiões, o que já está acontecendo de bom, e a outra é de sensibilizar e informar pessoas, principalmente em grandes centros urbanos, do que está acontecendo, e capacitar elas e viabilizar uma possível transição que hoje no Brasil ela é muito restrita a uma classe média alta, que tem um dinheiro para comprar uma terra aí numa zona rural e poder fazer essa transição. Então, a gente está realmente desenvolvendo metodologias que acessibilize também essa transição para todo mundo. Vitor, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Vitor. Prazer em falar com você. Tudo bem? Tudo bom. Vitor, é o seguinte, eu queria que você fizesse aí até um alerta, né, para as pessoas que querem sair das grandes metrópoles e irem também para o mato, né, como a gente costuma dizer, corre para o mato, não é?
E eu queria que você falasse assim dessa iniciativa, por exemplo, tipo Lobo Solitário, né? A pessoa vai, não, eu quero ir para o campo, enfim, qual que são os riscos, né, que essa pessoa está correndo se ela decide, vai e a coisa não é tão simples assim, não é isso? Quer dizer, também viver de agricultura, também não, né, não pode não dar tanto dinheiro assim, enfim, a sobrevivência pode ficar realmente ameaçada. Fala dos perigos ou das dificuldades, melhor, a palavra seria dificuldades que essa pessoa, ao fazer isso sozinha, pode enfrentar. Legal, Marilu, né? Por que a gente fala de comunidade? Realmente, se você for pegar o modelo de transição no Brasil e provavelmente no mundo todo, você tem aí três, três maiores modelos assim adotados para realizar essa transição. O primeiro deles é, como você falou, é o lobo solitário, uma pessoa que normalmente tem bastante dinheiro, que consegue comprar uma terra, um imóvel sozinha. E só que essa pessoa normalmente ela tem que ser muito inventiva e tem que ter habilidades e curiosidade de conseguir fazer tudo sozinha, porque uma pessoa que vai fazer isso ela tem que reaprender a consertar as coisas, ela tem que reaprender ou aprender a plantar, ela tem que aprender a fazer muita coisa que ela nunca fez, que nós não estamos acostumados a fazer na cidade, por exemplo. O segundo modelo é o modelo de, então vamos juntar pessoas para dividir os custos e conviver junto, e daí tá tudo certo, que é o modelo da Ecovila, que no Brasil e no mundo tem tem uma taxa de fracasso aí de 90%. 90% das comunidades criadas no mundo todo, elas terminam antes de 3 anos. E isso acontece principalmente porque nós, urbanoides, criaturas que nascemos na propriedade privada, no patriarcado, na família nuclear, né? Em todo esse contexto, a gente não consegue simplesmente desligar esse software e, de repente, voltar a viver na tribo. Isso é muito complicado, é um processo muito complicado e que as pessoas simplesmente não estão acostumadas. Então, a taxa de fracasso ela se dá muito por causa disso. As relações, a gente não está mais acostumado a ter esse tipo de relação, a criar um senso comunitário, a criar um senso comum das coisas. Então, e o terceiro é a fachada, né, o condomínio verde. Assim, vamos montar um condomínio, falar que está todo mundo morando junto, colocar uma placa solar e falar que agora a gente é sustentável e ninguém se fala, todo mundo continua usando seu carro, todo mundo continua, né, com a mesma vida de sempre. E os grandes perigos dessa decisão justamente a gente não está acostumado a isso. O grande perigo disso é o grande perigo de todos esses grandes problemas sistêmicos que a gente não está acostumado a resolver. O que nós, como organização, temos feito é justamente compilar e pesquisar a fundo diversas experiências de transição no Brasil todo e aí, né, e se fomentar de pesquisas fora do Brasil também, para tentar criar uma metodologia que facilite e acessibilize essa transição para pessoas que não têm um perfil faca na bota de, eu tenho dinheiro, eu tenho a vontade, eu consigo fazer tudo sozinho, eu vou lá morar no mato e me virar. Não precisa ser assim, só que para não ser assim, precisa de um acompanhamento, precisa de acesso à informação. E é isso que a gente tem feito, a gente tem compilado essas experiências, visto o que dá certo, o que não dá certo, tanto desde a parte jurídica, porque, por exemplo, no Brasil, a lei brasileira não foi feita para a gente ter uma copropriedade, não foi feita para a gente compartilhar, ela sempre favorece a propriedade privada, ela quer que cada um tenha sua cerca, sua casa, seu pedaço. E então você criar uma comunidade até juridicamente brasileira já é complicado. E uma comunidade, ela serve principalmente não só como uma escola para quem faz parte dela, para recriar laço, para aprender a viver em comunidade, ela serve para dividir custo, né, para acessibilizar mais essa possível transição, como ela pode servir dentro da metodologia que nós estamos criando, e por isso que a gente aposta tanto nesse sistema de comunidade para fomentar a capacidade regenerativa desses territórios que a gente trabalha, trazer capital humano e financeiro para esses lugares, para que eles consigam energizar e cada um trazer a sua expertise para energizar esses projetos, essas dinâmicas que já acontecem lá. Perfeito.
Bom, a gente queria falar mais com você, mas se você puder ser bem objetivo, Vitor, que a gente já está no finalzinho do tempo, eu quero saber quais são os territórios que vocês já percorreram no Brasil e que são, enfim, exemplos até disso tudo que você está falando. Quais são esses territórios resilientes? Legal, como eu falei para o Glauco mais cedo, nós trabalhamos em regiões, né, de vales, chapadas e serras, normalmente, que tem essas características que eu falei mais cedo. Atualmente nós já realizamos mapeamento no sul do Rio Grande do Sul, na região chamada Serra dos Tapes, uma região bem interessante, com a maior concentração de territórios quilombolas do sul do Brasil, capital da agricultura familiar, maior concentração de minifúndios da América Latina. Nós já fizemos mapeamento na Chapada dos Veadeiros, no Nordeste goiano, que é um pouco mais conhecida, e hoje nós estamos trabalhando na região da Serra da Mantiqueira, mais especificamente no sul de Minas, na região na volta da Serra do Papagaio, do Parque Estadual da Serra do Papagaio, que é o berço das águas de São Paulo. Você tem ali o ciclo das águas, né? E uma região de convergência de Mata Atlântica com Cerrado, uma região muito interessante, uma concentração muito grande de iniciativas regenerativas. E atualmente na Serra da Mantiqueira nós estamos iniciando 2 projetos de comunidade rizoma, que é a nossa metodologia para a criação de comunidades para acelerar processos regenerativos nesses territórios. E nós também oferecemos cursos, né, de capacitação para como planejar e pensar nesse êxodo urbano. E além disso, hoje nós estamos trabalhando numa parceria com a Coabras, que é a Cooperativa Habitacional Central do Brasil, para pensar justamente em como transformar, pegar essa metodologia e acessibilizar ela para pessoas de baixa renda, né, para a gente não ficar só não ficar limitado só a quem tem dinheiro para pagar para uma possível transição, e sim para como a gente consegue aplicar essa metodologia para qualquer um. Que legal, valeu. Eu queria só que você desse o site, enfim, para as pessoas, que é com Z, fala direitinho aí para o pessoal anotar e se informar melhor. Legal. Então, sim, então eu vou fazer primeiro um chamado. Nós realmente estamos trabalhando e precisando de pessoas que estejam dispostas a nos auxiliar a criar essa metodologia, desenvolver ela, aplicar ela. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato no contato@rizomar, com Z e R no final, .ong.br. E nós temos também o site, que é Linktree, não sei se é linktr.ee/rizomar. Tá ótimo, então. Obrigada, Vitor. Um beijo para você e parabéns, viu, pelo trabalho. Demais. Vitor, obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, Gal. Bom dia para vocês. Bom dia. Conversamos aqui com o cineasta e comunicador Vitor Mal. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.